Olá, boa noite. O Supremo mantém nulidade de provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial. A segunda turma reafirmou que o ingresso em domicílio deve ser amparado em razões que indiquem a ocorrência do crime. Supremo caça a decisão que impôs indenização a delegado de Mato Grosso por críticas ao Ministério Público Estadual. STF confirma liminar que impede a realização de empreendimentos em grutas e cavernas. Ministros do Supremo invalidam lei paraibana que proíbe o corte de luz e água por dívida sem que o cliente tenha sido avisado com antecedência. Operação combate garimpo ilegal e resgata 70 pessoas submetidas a trabalho escravo no Amazonas. E ainda, de olho no calendário eleitoral. Tudo o que você precisa saber sobre o voto em trânsito. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 30 de abril, começa agora. Em sessão virtual, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a nulidade de provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial. Os ministros negaram recursos extraordinários apresentados por ministérios públicos estaduais contra decisões do Superior Tribunal de Justiça. Nos casos analisados, os policiais entraram nas residências ou após denúncia anônima ou depois de apreenderem drogas com os investigados, sem indícios concretos de que outros crimes estariam ocorrendo. O colegiado reafirmou a jurisprudência do tribunal de que a entrada policial forçada em domicílio sem mandado só é lícita quando amparada em razões que indiquem de forma concreta e justificadas posteriormente a ocorrência de crime. Prevaleceu o voto relator, ministro Gilmar Mendes, que constatou a conformidade dos acordos do STJ com a jurisprudência do STF. No último dia da audiência pública Pena Justa, representantes do Judiciário e do Executivo ouviram propostas sobre formas de garantir trabalho e estudo nos presídios, além de medidas para estruturar também a polícia penitenciária. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Na abertura do segundo dia do encontro, o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Lanfredi, agradeceu as contribuições recebidas e disse que elas serão úteis para a elaboração do plano de enfrentamento às violações de direitos no sistema prisional. Para nossa felicidade, nós ontem percebemos muito bem que a sociedade civil está sintonizada e conectada com esse mesmo propósito. Propor, efetivamente, um todo com uma coerência sistemática e que possa fazer algum sentido diante dessa realidade, para enfrentá-la, para repará-la e para não mais repeti-la. Uma dessas sugestões apresentadas pelo representante da Conectas Direitos Humanos, Gabriel Sampaio, busca compensar a pessoa que cumpre pena toda vez que o Estado falha na obrigação de oferecer as condições para a ressocialização. Sampaio citou problemas como falta de estrutura nas prisões antigas e a dificuldade para aplicar a remissão de pena, principalmente em prisões superlotadas. O Estado tem dificuldade, e está óbvio pelos dados, em oferecer as condições para que as pessoas presas trabalhem e estudem. Ao mesmo tempo em que o Estado, do ponto de vista legislativo, faz um incentivo ao trabalho e ao estudo. Toda vez em que há uma possibilidade de acesso a direitos que o Estado não fornece, que a consequência seja dada em favor da pessoa condenada, até que o Estado se organize. Já o policial penal Edmilson Raimundo defendeu que a discussão também passa pela melhoria de condições de trabalho para quem atua na segurança dos presídios. Segundo ele, há uma falsa dicotomia em que o policial penal é apresentado como problema e não como parte da solução para o sistema. Unidades penais, elas precisam manter a dignidade. Ela precisa ter a estrutura na qual ele possa proporcionar o cumprimento da pena. E nós, policiais penais, estamos lá para isso, de maneira ordeira e honesta. Temos que parar com esse estigma. Nós não somos a antítese do sistema penal. Volto a repetir, somos os guardiões disso. Na última parte do evento foram debatidos assuntos como a situação dos familiares de pessoas presas e a prevalência de negros nas penitenciárias. Elaine Barbosa, do Instituto de Cultura e Conscientização Negra, Nelson Mandela, destacou que a questão racial nos presídios deve ser encarada com seriedade. Sabemos que mais de 80%
dessa massa carcerária brasileira é negra. Pelas palavras da intelectual Ana Flausina, se a criminalidade afetou decisivamente a imagem do negro, o racismo acabou também por afetar a imagem do sistema. A advogada Késia Oliveira, do Montesino Sistemas de Administração Prisional, propôs, entre outros pontos, a criação de um selo de serviço de excelência nas unidades prisionais. Mas, para isso, ela lembrou que é fundamental responsabilidade e administração adequada. Administrar requer obediência aos princípios de gestão, cultura de monitoramento de resultados, rapidez na qualidade dos serviços, organização, controle, avaliação de desempenho, foco na eficácia e na melhoria dos processos. Já a Fernanda Oliveira, da Assessoria Popular Maria Filipa, que atua na defesa de mulheres negras, periféricas e pessoas LGBTQIA+, propõe a instalação de câmeras corporais nas polícias de todo o país e câmeras ambientais nas corporações, além de condições adequadas para o atendimento entre advogado e preso. Entendemos que o plano precisa considerar o sistema de justiça criminal de ponta a ponta, começando pelas polícias, passando pelas defensorias públicas, pelos ministérios públicos e judiciário, por fim, o sistema prisional. Todas as sugestões apresentadas nesses 2 dias de audiência pública aqui no Ministério da Justiça vão ser discutidas em oficinas de trabalho e sistematizadas para a aprovação da versão final do Pena Justa. O plano deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal até julho deste ano. Os 26 planos estaduais e o distrital têm prazo de 3 anos para a implementação a partir da aprovação pelo STF. A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que criou a Central de Cumprimento de Sentença em Belo Horizonte. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Repórter Carolina Chaves. A resolução do Tribunal Mineiro que criou a central prevê que o órgão coopere com as varas cíveis da capital no processamento e julgamento das ações em fase de cumprimento de sentenças definitivas, ou seja, quando não cabe mais recurso. Para a OAB, apesar da intenção de promover melhorias na prestação jurisdicional, na prática, a medida deixou o andamento processual e a execução das sentenças mais lentos. Isso porque, segundo a OAB, o novo órgão está com congestionamento de processos 10 vezes maior que a média das varas cíveis em Belo Horizonte. A OAB afirma que a criação da central pelo tribunal viola a Constituição quanto à garantia do juiz natural e a razoável duração do processo. Além disso, segundo a ordem, a Constituição estabelece que apenas a União pode legislar sobre direito processual. Por unanimidade, o plenário do Supremo confirmou liminar concedida pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que manteve suspensa a realização de empreendimentos em cavernas e grutas. Os detalhes com a Amanda Mustafa. A ação foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Em janeiro de 2022, o relator à época, ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu parte de um decreto de 2022 que permitia a exploração de cavidades naturais subterrâneas para a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública. Para a rede, isso era uma ameaça de danos irreversíveis em áreas naturais intocadas. Em sessão virtual, o colegiado seguiu o voto do ministro. Na decisão, Lewandowski lembrou que um decreto de 1990 conferiu a todas as cavernas brasileiras o tratamento de patrimônio cultural nacional. Em 2008, um novo decreto estabeleceu um critério de classificação de relevância dessas cavernas em diferentes graus, sendo que as de grau máximo e suas áreas de influência não poderiam ser objeto de impactos negativos irreversíveis. A liminar restabeleceu os efeitos dos decretos anteriores que vedavam a prática. Na avaliação do relator, o conceito de utilidade pública é muito geral e indeterminado e confere um poder amplo aos agentes públicos para autorizar atividades de caráter predatório. A exploração dessas áreas, segundo o voto, também poderia danificar formações geológicas, recursos hídricos subterrâneos e impactar o ambiente onde os animais vivem, como os morcegos, colocando em risco a saúde humana diante da possibilidade de surgimento de novas epidemias ou pandemias.
A seguir, STF invalida a lei paraibana que proíbe o corte de luz e água por dívida sem que o cliente tenha sido avisado com antecedência. E ainda, calendário eleitoral, a gente fala sobre o voto em trânsito, que é quando a pessoa vota em cidade diferente do domicílio eleitoral. Até já. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a lei paraibana que proíbe cortes de luz e água sem aviso por dívidas é inconstitucional. A decisão foi tomada em sessão no plenário virtual. O repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, a lei é de 2011. O questionamento no Supremo foi feito pelo governador da Paraíba, João Azevedo. O caso foi julgado em sessão no plenário virtual. Acabou prevalecendo o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. O entendimento é de que o Estado da Paraíba invadiu a competência da União no que se refere à parte de energia elétrica e dos municípios na questão da água. A relatora destacou no seu voto que a União é titular da prestação do serviço público de energia elétrica, detém a prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação desse serviço por concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais entes políticos. Afirmou ainda que os estados têm competência legislativa concorrente em tema de produção e consumo e de responsabilidade por dano ao consumidor. Entretanto, o dever-poder de proteção aos usuários dos serviços de energia elétrica cabe à União, detentora da competência para a exploração e a normatização desses serviços. Quanto à questão da água, a ministra afirmou que, ao estabelecer obrigações às concessionárias de fornecimento de água, a lei paraibana interferiu em serviço público de interesse local, de competência dos municípios, podendo afetar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de que aquelas entidades federadas são concedentes. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora. O ministro Edson Fachin foi o único voto divergente. Ele entende que a repartição de competências é uma característica fundamental em um Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as esferas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que impôs indenização de R$20 mil a um delegado que fez críticas ao Ministério Público do Estado. Amanda Mustafa. Em um artigo, o delegado afirmou que o Ministério Público Estadual seria uma vergonha nacional e que atuaria como uma organização criminosa que se utiliza do aparato institucional para se apropriar indevidamente do erário, além de outras coisas como desvio de verbas. O Tribunal de Mato Grosso entendeu que houve abuso do direito à liberdade de informação, opinião e crítica jornalística. O ministro Edson Fachin afirmou que considerar que a utilização da expressão vergonha nacional seria um ataque é o mesmo que exigir que o delegado manifestasse apreço ou orgulho sobre a notícia que queria criticar. O ministro considerou que a imposição de indenização pela divulgação do texto jornalístico viola a ampla liberdade de expressão. O prazo prescricional da indenização por abuso sexual na infância não começa automaticamente na maioridade civil. Quem explica essa decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça é a repórter Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que, no caso de abuso sexual durante a infância ou adolescência, o prazo prescricional da ação indenizatória não começa a correr automaticamente quando a vítima atinge a maioridade civil. Segundo os ministros, é preciso considerar o momento em que ela adquiriu total consciência dos danos em sua vida.
No caso julgado, uma mulher ajuizou a ação de danos morais e materiais contra o padrasto, afirmando que sofreu abusos sexuais na infância. Alegou que somente aos 34 anos de idade, as memórias daqueles fatos passaram a lhe causar crises de pânico e dores no peito, que a fizeram procurar atendimento médico. A mulher afirmou ter iniciado sessões de terapia nas quais entendeu que as causas das crises eram os abusos sofridos na infância, e essa situação foi atestada em parecer técnico da psicóloga. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância, entendendo que o prazo de prescrição, que é de 3 anos para esse tipo de ação, deveria ser contado a partir do momento em que a autora atingiu a maioridade civil. Como a ação só foi ajuizada mais de 15 anos após o vencimento do prazo, foi declarada a prescrição. Já o relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que, embora os danos íntimos do abuso sexual sejam permanentes, sua manifestação pode variar ao longo do tempo, como resposta a diferentes eventos ou estágios da vida da vítima. Por isso, para o ministro, que teve o voto seguido por toda a 4ª turma, não há como exigir da vítima de abuso sexual na infância ou na adolescência que tome uma atitude para buscar a indenização no reduzido prazo de 3 anos após atingir a maioridade civil. O colegiado entendeu ser imprescindível conceder à vítima a oportunidade de comprovar o momento em que constatou os transtornos decorrentes do abuso para estabelecer o termo inicial de contagem do prazo de prescrição para a reparação civil. Agora, calendário eleitoral. Em anos de eleição municipal, uma dúvida recorrente dos eleitores é se tem como votar em trânsito, ou seja, numa cidade diferente do domicílio eleitoral. Isso é comum quando o eleitor está em viagem, por exemplo. Repórter Pablo Lemos explica para a gente. O voto em trânsito é o procedimento que permite que os eleitores votem em uma cidade diferente daquela em que está o chamado domicílio eleitoral, ou seja, onde a pessoa tirou o título de eleitor. Para isso, é feita uma transferência temporária da sessão de um município para outro na hora de votar. Mas, atenção, essa modalidade somente é possível em ano de eleições gerais, para presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. Em eleições municipais não há essa possibilidade do voto em trânsito, porque o eleitor não vai ter acesso na urna eletrônica aos seus candidatos do seu município. Como vota especificamente para prefeito e para vereador, esses eleitores não terão acesso a esses candidatos, que vão estar concentrados no seu próprio município. Dá um exemplo prático ao torcedor das cidades. Eu sou morador de uma cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, Duque de Caxias, e estou querendo votar no Rio de Janeiro, na capital. Isso não é possível porque os candidatos de Duque de Caxias estão nas sessões eleitorais de Duque de Caxias e eu não vou ter acesso a eles no Rio de Janeiro, capital. No caso de eleições municipais, quem não estiver no domicílio eleitoral e não puder votar, deve justificar a ausência. Isso pode ser feito pelo aplicativo da Justiça Eleitoral e por meio do formulário de requerimento de justificativa. O documento deve ser preenchido e apresentado nas mesas de votos ou de justificativas, instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. O procedimento também é possível pelo sistema Justifica, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Caso não apresente a justificativa no dia da votação, o eleitor pode fazer isso até 60 dias após cada turno, preenchendo o requerimento de justificativa pós-eleição na página oficial do TSE. Se a justificativa for aceita, o registro vai para o histórico do título eleitoral. Se não for aceita, a pessoa vai ter que pagar multa. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Por isso, é possível faltar ao primeiro dia e votar no segundo, ou vice-versa. Basta estar em situação regular. E o que fazer se a pessoa tiver o título de zona eleitoral no exterior e estiver fora de domicílio na data da eleição municipal? Neste caso, não é preciso justificar. Esse procedimento só é obrigatório em eleições presidenciais. As pessoas que precisam transferir o título de eleitor para um novo domicílio eleitoral podem fazer a solicitação pela página do TSE até 8 de maio deste ano. A legislação determina que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência seja recebido dentro dos 150 dias que antecedem a eleição. A seguir, Operação combate garimpo ilegal e resgata 70 pessoas submetidas a trabalho escravo no Amazonas. E ainda, você já ouviu falar em comunicação não violenta? No Tribunal de Justiça de Mato Grosso, essa prática tem ganhado cada vez mais destaques. E a gente explica o porquê. É já.
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, em visita a Alagoas, fez uma palestra motivacional a estudantes do ensino médio. O repórter André Risco acompanhou. Acompanhado do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Fernando Tourinho, e do governador do estado, Paulo Dantas, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, começou o dia proferindo uma palestra motivacional para estudantes do ensino médio da Escola Estadual Princesa Isabel. O tema, como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo, prendeu a atenção dos alunos, a exemplo da Graziele, que sonha em seguir a carreira jurídica. Em todos os projetos até da escola, eu estou envolvida. Qualquer meio que tenha, eu estou envolvida justamente por essas experiências. E participar de uma palestra como essa agrega muito mais a mim, eu fico muito mais inspirada, tanto que eu estava emocionada com algumas falas dele, alguns posicionamentos, em que eu me vi ali, eu me vi com esse sonho realmente. Eu faço isso para prestigiar a educação básica e para motivar os jovens acerca da importância do conhecimento, de se empenharem, de viverem para o próprio interesse, mas também saírem de dentro de si e viverem com idealismo. É como se fosse um chamado para participar da formação desses jovens. A diretora da escola destacou a importância dessa palestra para os estudantes. As palavras que ele proferiu aqui foram palavras de incentivo, de estímulo aos nossos estudantes, mostrando o quanto nós somos capazes de alcançar o sucesso, acreditando no futuro e fazendo parte dessa mudança na sociedade do nosso país. A palestra para os estudantes foi apenas o primeiro de vários compromissos de Barroso aqui em Maceió. A visita do ministro faz parte do programa Diálogos da Magistratura, que tem como objetivo fomentar o debate institucional e promover a escuta ativa entre o STF e a magistratura. Tem muitos projetos e preciso da ajuda dos juízes, projetos que incluem o Pacto pela Linguagem Simples, o Exame Nacional de Magistratura, bolsas de estudo para termos mais pessoas negras na magistratura. São projetos que eu preciso do apoio dos juízes e eu gosto de dizer que a melhor maneira de convencer as pessoas é com os ouvidos, ouvindo-as. De modo que eu viajo pelo Brasil e ouço os juízes para saber os seus sentimentos, as suas apreensões, as suas vontades, atendo o que posso e depois procuro compartilhar as minhas próprias ideias. Ainda pela manhã, o presidente do STF visitou o Tribunal de Justiça. Acho que isso aí de ir à escola, conversar com os alunos, tentar motivá-los para que eles possam crescer e serem o que eles quiserem ser, o que eu achei muito interessante. Então, parabéns, ministro Barroso, e que ele contagie o maior número de magistrados para que a gente possa também ser esses agentes e possamos estar mais juntos da sociedade para fazermos cada vez mais e melhor o trabalho para que nos propomos. O Poder Judiciário de Mato Grosso ofereceu curso de comunicação não violenta para magistrados do Estado. A repórter Maritza Fonseca mostra como essa capacitação pode gerar resultados cada vez mais positivos no ambiente de trabalho. Com aulas dinâmicas e enfoque prático, os magistrados e magistradas de Mato Grosso foram capacitados com a formação em comunicação não violenta, conexões mais humanizadas no trabalho. O curso auxilia em diversos aspectos, como a prevenir a agressividade. O magistrado, além de ser um gestor, além de conectar-se com seus servidores, seus chefes de secretaria, ele se comunica também com as partes. Então, é necessário técnica para que ele possa se comunicar bem, para que ele se faça compreender, para que ele tenha uma visão mais humanizada. A comunicação é essencial para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que não se comunica bem, ele não se legitima perante a sociedade. A expectativa do juiz da 2ª Vara de Alta Floresta é tornar a comunicação mais assertiva. O esperado é que a comunicação, tanto com o jurisdicionado em atos como audiência, quanto com a equipe, sejam feitas de forma mais tênue, ouvindo mais o pleito
e as expectativas, né, das pessoas, tanto dos jurisdicionados quanto dos servidores, né, no sentido de os compreender melhor e os fazer nos compreender melhor, né? Ainda há muita superficialidade e a superficialidade acaba distanciando a implementação e a aplicação desses conceitos que são não só importantes, mas são determinantes para um ambiente mais harmônico e para a cultura e comportamento organizacional adequados e esperados no ambiente de trabalho. Ministrado pelos formadores Vladimir Vitovski, que é juiz federal, e pelo mestre em Educação e Comunicação Fernando Alves, o curso foi realizado pela Escola Superior da Magistratura, a ESMAGES, e atende à política do Conselho Nacional de Justiça em trabalhar com enfoque na comunicação não violenta. O curso começa como uma iniciativa da Infam desde 2017. Com a pandemia é focada a questão da comunicação para as ferramentas tecnológicas e agora vem ainda mais forte com esse foco na comunicação não violenta, com esses pilares que o Marshall trabalha, né, da gente observar sem fazer os pré-julgamentos, da gente identificar nossos sentimentos, ver quais das nossas necessidades e de fazer pedidos sem que eles sejam exigências do que a gente está colocando aí. Uma nova lei em vigor dá ao devedor mais uma oportunidade para cumprir ordens impostas pela Justiça antes de ser obrigado a indenizar o autor da ação. Anderson Arcoverde tem os detalhes. A lei sancionada pelo presidente Lula muda o Código de Processo Civil. A norma vale para processos relacionados à venda de produtos com vício oculto, defeitos em construções, cobertura de seguros ou quando houver responsabilidade subsidiária ou solidária. Na prática, ela cria uma nova etapa para que a empresa resolva o problema antes de ter que indenizar o cliente. Por exemplo, hoje, quando o consumidor entra com ação contra uma empresa por causa do produto que apresenta vício oculto, que é um defeito de fabricação, a Justiça pode estabelecer um prazo para que aquele defeito seja reparado ou o produto trocado. Se a empresa não cumpre o que foi determinado pelo juiz, o consumidor pode pedir então a conversão da tutela em perdas e danos, ou seja, uma indenização. Com a nova lei, após o cliente fazer esse pedido, a empresa ainda terá uma chance de cumprir o que foi determinado pela Justiça e evitar a cobrança. Polícia Federal, Controladoria-Geral da República e Receita Federal apuram desvio de verba do SUS que pode chegar a mais de 1.700 bilhões de reais. Cassinos clandestinos são alvos de operação no Rio de Janeiro. Polícia Federal combate garimpo ilegal e resgata 70 trabalhadores em condições análogas à de escravidão no Amazonas. Vamos ver os destaques de hoje. A Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, começou uma operação para investigar denúncias de atividade garimpeira ilegal na cidade de Maués, no sul do Amazonas, e resgatar trabalhadores em situação análoga à escravidão. As equipes constataram a presença de mais de 70 garimpeiros trabalhando em condições degradantes. O garimpo é feito na modalidade de poço, onde os trabalhadores operam de forma subterrânea, desprovidos de qualquer equipamento de proteção individual. De acordo com as investigações, trata-se de um dos garimpos mais lucrativos de toda a América Latina, com produção diária superior a 6 quilos de ouro. A Polícia Federal, em conjunto com outros órgãos de investigação, apura crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de capitais da ordem de 1.700 bilhões de reais. Os indícios são de crimes em licitações envolvendo recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, com repasse de valores para servidores públicos de diversas prefeituras do estado do Pará, usando empresas de fachada. Também a suspeita de envio de dinheiro para paraísos fiscais. A 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará autorizou o sequestro de bens dos investigados para devolução dos valores ao erário. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil fizeram hoje uma operação contra a exploração do jogo do bicho e máquinas de caça-níqueis. Ao todo foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 endereços de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao bicheiro José Caruso Escafura, o Piruinha. Também foram alvos da operação endereços de integrantes da organização criminosa responsáveis por promover e gerenciar casas de jogos ilegais, como bares e comércios. Veja no próximo bloco, nova exposição de arte do projeto TJMG Cultural abre as portas mais uma vez para a população mineira.
E ainda nesta edição a gente fala sobre as ações da Justiça do Trabalho pelo movimento Abril Verde, de conscientização sobre a importância da segurança e saúde no trabalho. Voltamos em instantes. O município de São Cristóvão, em Sergipe, foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil por ter contratado profissionais da área de saúde de forma irregular. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, e quem tem as informações é o repórter Anderson Conrado. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho relatou que o município no interior de Sergipe havia firmado um termo de parceria com o Sistema Sustentável de Apoio Técnico, organização da sociedade civil de interesse público, que previa a contratação de pessoal de saúde autônomo. Para o MPT, essa forma de contrato viola a exigência do concurso público e frauda a legislação trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe concordou com a tese do MPT. Para o regional, o município havia preenchido vagas que deveriam ser destinadas a pessoas aprovadas em concurso público e utilizado o termo de parceria como instrumento de terceirização irregular, buscando reduzir custos e pagar salários abaixo do mercado. Apesar dessa conclusão, o TRT excluiu a condenação dada pelo juízo de primeiro grau ao pagamento de danos morais coletivos, por entender que a fraude não implica um sentimento coletivo de indignação capaz de gerar dano reparável à sociedade. O MPT recorreu ao TST. O relator do caso na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, assinalou que a lógica utilitarista, que reduz a dignidade humana e os valores sociais do trabalho a uma mera avaliação de custo e benefício, não se compatibiliza com os valores e os princípios fundamentais da Constituição Federal. O relator enfatizou que o dano moral coletivo serve como antídoto à postura ilegal de quem obtém proveito econômico derivado de comportamento ilícito. Segundo ele, nesse caso, a sanção não pode se limitar à simples determinação de cumprimento da legislação, pois deve coibir a repetição da conduta ilegal. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença. Não cabe mais recurso. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador José Ribamar Oliveira Júnior, participou de uma celebração pelo Dia Mundial da Segurança do Trabalho, que foi comemorado no último dia 28. E ao longo de todo este mês, a Justiça do Trabalho promoveu uma série de ações pelo movimento Abril Verde, que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da segurança e saúde no trabalho. Reportagem de Luana Carvalho. Os números ainda assustam. Os acidentes de trabalho matam ao menos uma pessoa a cada 3 horas e 47 minutos no Brasil. Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, Smart Lab, que consideram apenas registros envolvendo pessoas com carteira assinada, os acidentes e as mortes no Brasil cresceram nos últimos anos. De 2012 a 2022, foram notificados mais de 6.700.000 acidentes. Desses casos, 25.492 resultaram em morte. O número de afastamentos acidentários ultrapassou a margem de 2.200.000. A gente tem atuado em várias campanhas de preservação da vida, campanha de conscientização, para que os trabalhadores e os empresários, também as empresas, estejam cuidando dessa parte de saúde e segurança dos trabalhadores. A Justiça do Trabalho promove diversas ações por meio do movimento Abril Verde. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Como parte das ações, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, desembargador José Ribamar Oliveira Júnior, participou de solenidade no plenário da Câmara Legislativa no Distrito Federal. O evento homenageou autoridades e trabalhadores que atuam na prevenção e na garantia da segurança e saúde no trabalho. Infelizmente, esta é uma chaga que tem que ser contida, Nós temos um elevado número de acidentes de trabalho, e isso é algo muito preocupante, se traz problemas sérios para a vida do trabalhador, pessoas novas, pessoas com potencial de trabalho muito elevado que são cerceadas exatamente por conta da ausência de prevenção
contra acidentes. O Poder Judiciário tem uma preocupação muito grande com relação àquilo que vivenciamos no nosso cotidiano, que são ações que envolvem acidentes de trabalho. São esses eventos que nos unem em torno desse tema tão importante, tão relevante. Se todos despertarem para essa consciência, para a necessidade do cuidado com as atividades laborais, tanto empregados quanto empregadores. Gostaria de que nós estivéssemos hoje aqui para comemorar a extinção dos acidentes do trabalho no Brasil. E eu acredito que nós chegaremos num dia em que estes números serão reduzidos drasticamente e nos lembraremos que este tipo de evento contribuiu e muito para que cheguemos neste resultado. Também esteve presente o coordenador do Grupo Interinstitucional 10, juiz Otávio Fidanza Frota. Ele reforçou o papel do projeto, que faz parte do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. O Programa Trabalho Seguro é voltado para a realização de atuações concretas, de mudança na realidade. E a parceria com o Poder Legislativo é essencial, não só pela capacidade de diálogo também com os atores que ele tem, mas com a capacidade de produção legislativa sobre o tema, que pode muito nos ajudar nessa pauta. É importante lembrar que a Justiça do Trabalho está engajada no assunto não apenas em abril, mas durante todo o ano. Para conhecer todas as ações que envolvem o tema, basta acessar o site trt10.jus.br. O Tribunal de Justiça do Maranhão, a terceira corte mais antiga do Brasil, tem nova diretoria. O desembargador José de Ribamar Frois Sobrinho tomou posse como presidente do TJ para o biênio 2024-2026. Também foram empossados os desembargadores Raimundo Bogé como primeiro vice-presidente, José Jorge Figueiredo como segundo vice-presidente e José Luiz Almeida como corregedor-geral do Maranhão. Pinturas, gravuras e esculturas podem ser vistas na exposição O Rio da Arte, que foi aberta no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A iniciativa faz parte do projeto TJMG Cultural e quem mostra para a gente é Kátia Matos. Está aberta na Galeria de Artes do TJMG a exposição O Rio da Arte. São pinturas, gravuras, esculturas e objetos do artista plástico Paulo Lender. Trabalhos que ele produziu nos últimos 20 anos. Paulo Lender se considera um artista atemporâneo. Eu tenho plena liberdade de usar um referencial egípcio ou um referencial do aborígene australiano ou do indígena brasileiro ou do Renascimento, do nosso Barroco. Para mim, a arte é uma coisa livre. Então, quando eu cito esse Rio da Arte, é isso. A arte, para mim, é um rio que atravessa o tempo e os lugares. Paulo Lender é mineiro de Teófilo Otoni. Começou a pintar aos 20 anos e depois passou para gravura e escultura. Fez arquitetura na UFMG e teve grande influência do modernismo de Oscar Niemeyer. Nas obras do artista sobressaem os ângulos e as curvas. Essa peça especificamente, ela foi composta por fragmentos de outras peças que eu fui juntando. E depois eu fui costurando, amarrando um com o outro, entende? Ela chama Fragmentos Agrupados. Com mais de 60 anos de trajetória artística, Paulo Lender já participou de diversos salões e exposições no Brasil e no exterior, além de 3 bienais em São Paulo. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, participou da abertura da exposição e destacou a importância de Minas Gerais no cenário artístico nacional. Os maiores escultores do Brasil são mineiros, né? A começar por Aleijadinho. Então, realmente, Minas é um celeiro de grandes artistas e Paulo Lender representa profundamente esses artistas na atualidade. A exposição faz parte do programa TJMG Cultural, que promove eventos artísticos e culturais para o público interno e externo. Uma exposição maiúscula, grande referência de artista e arquiteto, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem prestigiado os nossos grandes valores, sendo que isso também é uma forma de evidenciar a cultura mineira, que tem grandes nomes no direito e tem grandes nomes na arte.
O programa foi idealizado pela presidência do TJMG e coordenado pela Diretoria Executiva de Comunicação. O trabalho do Paulo Lender é uma coisa assim, sensacional. O Tribunal de Minas destinar um espaço para acolher uma produção artística, pouco importa a natureza e o gênero em que ela se manifesta, é absolutamente fascinante, extraordinário. E tornar a arte mais acessível é um dos objetivos do TJMG Cultural. Você proporciona a muitas pessoas que não têm o hábito de talvez participar de uma mostra de pintura ou visitar um museu, tendo em vista as múltiplas tarefas que a gente desempenha na vida profissional e familiar, o tribunal fornece, de alguma maneira, um espaço próprio para que a sociedade possa usufruir, porque esse espaço é público, Trazer para esse ambiente pesado alguma coisa leve, colorida, artística, isso acho que traz leveza e traz, assim, enche os corações de quem passa aqui. A exposição fica aberta ao público até o dia 13 de junho e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre 9 da manhã e 6 da tarde. A Galeria de Arte do TJMG fica na Avenida Afonso Pena, 4001. A entrada é de graça. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você, bom feriado.